Olá, crianças, tudo bem? Então, agora nós vamos realizar a quinta e sexta aula desse período, são as últimas aulas desse período, ok? Então, o primeiro passo, vocês resolverem as atividades das páginas 57 e 58 do livro didático. Da mesma forma que eu fiz na aula anterior, nessa aula aqui eu também incluí a página aqui para facilitar a nossa conversa, tá? Então, tem aqui, ó, os artigos e o uso dos artigos. Ao colocar o, a, uma, antes das palavras, fazemos a concordância com o gênero. Lembra que eu terminei concluindo a última aula lá falando para vocês que quando eu coloco esses artigos, ele me faz perceber qual é o gênero da palavra? Então, aqui retoma essas explicações, tá? A concordância também pode ser em relação ao número, ou singular ou plural. Percebam aqui. A imagem não está muito nítida, mas vocês têm um livro didático para acompanhar e aí fica melhor para vocês, tá bom? Quando eu falo o alfinete, o é um artigo masculino ou feminino? É isso que vocês precisam saber. Alfinete, ele está no plural ou no singular? É uma palavra masculina, certo? As duas concordam entre si, por isso que ficou o alfinete. Os alfinetes. Vocês estão percebendo que há concordância no artigo com o substantivo? Então, pessoal, isso daí vale também para quando eu estou conversando com alguém ou quando eu estou escrevendo o meu texto. Precisa haver essa concordância, porque senão vai ficar completamente errado. Se eu falar assim, há alfinete, há alfinetes, eu posso falar assim? Não fica uma palavra que não é culta? Não fica uma palavra do linguajar popular que não é culta? E não é isso que nosso objetivo aqui. Nosso objetivo aqui é falar uma linguagem culta, ok? Então, vamos sempre flexionar o artigo com o substantivo e sempre se as palavras estão no singular ou no plural, elas têm que flexibilizar, elas têm que estar caminhando no mesmo sentido, ok? Aí tá lá. As palavras o, a, os, as, uma, uns, umas, que acompanham o substantivo, são artigos. Há concordância entre os artigos e os substantivos quanto ao gênero, masculino e feminino, e quanto ao número, singular e plural, ok? Observe como o artigo pode ser importante quando os substantivos têm apenas uma forma para o singular e para o plural. Olha lá, um ônibus, uns ônibus. Lembra que eu falei lá atrás que deveria haver concordância? Mas aqui a palavra ônibus, ela termina com S. Eu não vou flexionar se ela está no plural ou não. Não haverá flexão aqui da palavra, mas haverá flexão do artigo. Se eu tenho um ônibus, é um. Se eu tenho mais de um, uns. Aí sim, vai pro plural, ok? Mesma coisa com o lápis e os lápis. Olha lá, vamos ler juntos. Os artigos são palavras empregadas antes dos substantivos e que ajudam a indicar o gênero e o número do ser ou objeto, nomeados por esse substantivo. O artigo concorda com os substantivos que o acompanham. Ok? Então, ele vai haver concordância, é aquilo que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Continuando aqui. Os artigos, eles podem ser definidos ou indefinidos. O que é definido? Definido é aquilo que vai me permitir perceber direto aquilo que eu estou falando. Se é a frase aqui, deixa eu dizer a frase para ficar mais claro. É o barulho de encaixar. O barulho não trata de um barulho qualquer, como está escrito aqui no texto, mas de um barulho específico. Agora, se eu falasse um barulho, poderia ser um barulho de um cachorro latindo, de um carro, de uma trombeta, aí ele seria indefinido. Mas quando eu estou me referindo, me faz perceber diretamente do que está se tratando, ele é definido. Indefinido quando eu não consigo perceber, não se define, ok? Aí tem exemplo aqui para vocês também. Indefinidos generalizam, deixam indefinido uns, uma, umas, ok? É isso, um alfinete de segurança.
Ou seja, um alfinete. Pode ser um alfinete qualquer, ok? Ele não me define exatamente o que é, tá? Agora vai estar lá a atividade para vocês. Agora você complete cada frase a seguir com o artigo adequado. Faça a concordância necessária com os substantivos. Lembra que nós fomos conversando sobre isso até agora? Então, o que eu preciso de vocês? Quando vocês forem fazer essa atividade, leiam elas em voz alta, tá? Complete e leia em voz alta. Não fique só no silencioso, não. Porque quando você fizer a leitura em voz alta, você vai ouvir e você vai conseguir compreender melhor se realmente a sua frase vai estar correta ou não, ok? Então, a prova vai passar para frente aqui, tá? E depois tem mais algumas páginas. Vocês vão ver que aqui, na página 59 até 61, adjetivo e locução adjetiva. Então, o adjetivo e a locução adjetiva tem algumas explicaçõezinhas aqui e vai ter aqui, ó. Complete o esquema a seguir utilizando as expressões destacadas nas falas acima, de acordo com cada expressão representa. Uma coisa simples, conhecidíssima. É o que, gente? É artigo, é substantivo ou é a característica? Vocês vão encaixar aqui no espaço. É pontudo. O que vocês vão colocar aqui? O é pontudo, ele vai se encaixar no artigo ou no substantivo? Demetal. O que é um demetal? É artigo? É locução adjetiva? O que vocês já aprenderam até agora? Se tiverem dúvidas, voltem às páginas anteriores, façam novamente uma leitura para vocês conseguirem resolver aqui, ok? E aí, na sequência, tem mais atividades aqui. Leia os trechos a seguir, tem o trecho para vocês lerem, e algumas atividades aqui também complementares, para vocês complementarem o esquema. Deixa eu só reduzir aqui. Complete o esquema copiando as palavras e expressões destacadas nos quadros correspondentes. Então, o que vocês vão fazer aqui para mim? Vocês vão, a mesma forma que aconteceu na atividade anterior, vocês vão identificar o que é o artigo, o que é o substantivo, as características, ok? E vão complementar aqui o quadro, tá? Tem mais algumas explicações aqui para vocês referente a esse assunto também. E aí, para finalizar, tem um desafio. Esse primeiro desafio, vocês vão ligar adjetivo destacado à locução adjetiva. Então, agora eu acredito que vai ficar bem... Para quem ainda tinha dúvida do que é uma locução adjetiva, tá? Eu acredito que vai ficar mais fácil para vocês compreenderem, ok? Hora de organizar o que estudamos, aqui que eu quero muita atenção de vocês. O que nós estudamos, nós estamos tratando sobre os conteúdos ali referente à crônica que nós estamos estudando, tá? Então, vocês não vão precisar pensar em coisas que não estão em relação à crônica. A palavra que vocês vão usar aí, vocês vão usar diretamente relacionada com a crônica, tá bom? Então... O artigo. Quais são os artigos que nós vimos até agora? Vocês vão complementar aqui, complementar não, professora. Vocês vão completar com os artigos. Quais são os artigos que nós aprendemos até agora? Escrevam aí nos exemplos para mim, tá? E nós vamos fazer agora algo diretamente relacionado, o adjetivo e a locução adjetiva, sobre o que a crônica tratou o tempo todo. É sobre isso que vocês vão me dar o exemplo aqui. Combinado? E aí, aqui, para dar sequência nas atividades, tá assim. Mais uma atividade complementar aqui. Complete as frases com os adjetivos correspondentes às locuções adjetivas entre parênteses, tá? Paulo e Vitor têm muitas tarefas para fazer hoje, da escola. Então, o que eu poderia colocar aqui que tem relação diretamente com da escola? Agora, eu estou falando de adjetivo. A locução adjetiva eu já tenho ali. Qual adjetivo que eu posso colocar ali? Diretamente relacionado à minha locução adjetiva, que é da escola, ok? E na sequência vocês, ó, meu pai adora ler o jornal. O que meu pai adora ler, então? O Jornal da Manhã. Que tipo de jornal é esse? Um Jornal da Manhã. Conversem aí com seus familiares para ver se vocês conseguem completar aqui. Essas são as atividades que vocês teriam para concluir
esse período de apostila, dessa quinzena. Façam com muito capricho. Caso tenham dúvidas, entre em contato comigo ou com a professora Sueli Locatelli, que é a professora do 5º ano A, tá bem? Um grande beijo para vocês, façam tudo com muito capricho. Espero que tenham compreendido, que eu tenha ajudado vocês. E até a próxima. Um grande beijo, tá, pessoal? Beijo, até mais.